Não saia daí, o Sabadão Animado volta já. Vem comprar na Ceasa, vem, 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 que tem tudo de bom e menor preço também. Tem supermercado, bancos, farmácia, papelaria, tem casa lotérica, fique sabendo quem não sabia. Tem o melhor hortifruti, todo mundo sabe bem. Com segurança, variedade e conforto também. Ceasa, qualidade, variedade e economia. Confirmado! Recife vai louvar e adorar ao Senhor com um dos maiores nomes da música gospel nacional. Aline Barros ao vivo. Aline Barros, cantando seus maiores sucessos. É sábado, dia 31 de janeiro, no Chevrolet Hall. Pré-venda no site da Ação Gospel e Ingresso Prime. Informações 3207-7500. Tropical. Você está ouvindo o Sabadão Animado. Pois é, a hora certa é 7h35. Nesse momento maravilhoso aqui, ao som da cantora Aline Barros. Lembrando, viu, que você tem pares de ingresso aqui para participar desse show maravilhoso que vai ser dia 31 de janeiro com a cantora Aline Barros. E lembrando, dia 31 às 9 horas, né? 31 de janeiro estaremos lá sim, juntos e misturados, fazendo aí esta entrevista exclusiva e levando também ouvintes para conhecer a cantora Aline Barros. Eu quero mandar aqui um forte abraço para o meu querido amigo Porfílio, Produções Sá, é o produtor aqui em Recife que está trazendo a cantora Aline Barros. Lembrando que temos pares de convites e no último sábado a gente vai estar aqui sorteando um par, um casal no caso, né, para levar para o camarim da cantora Aline Barros. Lembrando que o Sabadão Animado que está fazendo essa parceria, tá bom? Bom, você está ouvindo aqui o programa... Você está ouvindo o Sabadão Animado com Jailton Arruda e a hora certa é 7h36 e é nessa sintonia maravilhosa que a gente vai com a mensagem do dia. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus neste sábado tão maravilhoso e sempre eu aqui começo a minha reflexão. E a reflexão de hoje eu estou trazendo a oração de São Francisco de Assis. Por que eu estou trazendo a oração de São Francisco de Assis? Porque foi um servo também, né? Um homem que serviu a Deus e que deixou essa oração, este hino, esta mensagem para os nossos corações. E que bom seria que cada um de nós, seres humanos, independente de religião, pudesse fazer 50% do que essa mensagem fala para cada um de nós. Que diz assim: Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procurar mais consolar o que ser ou que ser consolado, compreender o que ser compreendido, ou que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para uma vida eterna. Mas faltou, eu acho, ele dizer que a vida eterna a gente só tem se aceitar, acreditar e crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração de São Francisco de Assis diz
que a gente tem que levar a paz, o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz a qualquer pessoa que seja. Mas antes de levar, temos que ser tudo isso. Que Deus possa nos abençoar. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a participação do pastor Jefferson Menezes, da Igreja Batista Esperança Memorial. Pastor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os rádio ouvintes, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nesta manhã. Eu, quando convidei o pastor novamente para trazer a palavra de Deus aqui, nesse momento maravilhoso, eu pedi para que ele abordasse o tema, antes da gente orar a Deus, ele trazer a mensagem da parte do Senhor Jesus. Eu queria que ele abordasse o tema da reflexão do momento da terça-feira, no culto que teve. Eu não pude ir porque estava com compromisso, mas tenho certeza que hoje ele vai resumir e trazer o tema que é falando tudo aquilo que hoje a gente está vivenciando, vivendo, e tudo que está acontecendo, qual o motivo, por que estamos vivendo isso, qual é o objetivo, digamos assim, de Deus, e o que podemos fazer para evitar e o que precisamos fazer realmente para evitar tudo que está acontecendo nesse mundo de Deus. Pastor Jefferson. Jailton, nós fizemos uma reflexão sobre tudo que está sobressaltando o nosso povo, o povo brasileiro, e no mundo inteiro também. Por exemplo, quando nós olhamos nas redes sociais a preocupação do povo de São Paulo com a seca, que eles nunca passaram por isso, e porque eles estão passando por isso agora, não é? A questão das famílias cada vez mais frias em seus relacionamentos, filhos que não se comunicam mais com os pais que estão perdendo a autoridade sobre a vida dos filhos. Nós estamos num país que prospera economicamente, mas as relações estão cada vez mais deterioradas, o que leva, não é, dois jovens a se armarem e matarem jornalistas lá na França, né, por causa de charges religiosas que eles fizeram. O que é que está acontecendo? E nas reflexões que fizemos na palavra de Deus, observamos que, em primeiro lugar, isso é cumprimento de profecias na Bíblia, não é? A palavra do Senhor nos ensina que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, que as relações ficariam cada vez mais difíceis, que as pessoas teriam comichões nos ouvidos para buscar novidades, geralmente novidades contrárias à palavra de Deus, que as pessoas estariam cada vez mais distantes, frias umas com as outras. E isso é o que está acontecendo agora. É impressionante, por exemplo, quando um adolescente, um jovem, fica no seu celular vendo Facebook, Instagram, Twitter e outras redes sociais, e praticamente se desligam do mundo. Hoje as pessoas têm muito mais amigos virtuais, amigos na internet, do que propriamente amigos de carne e osso. Hoje as pessoas conversam pouco umas com as outras pessoalmente e estão mais no mundo virtual, no mundo da internet. Isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas, egocêntricas, cada vez mais hipócritas, falsas, porque postam o que de fato não são, não é verdade? Ali na internet você pode botar o que quiser, a foto que quiser, e aquilo não é você. É interessante como as pessoas se expõem, como as pessoas tiram fotos do corpo, tiram fotos de determinadas situações que é de sua intimidade, mas as pessoas hoje fazem questão de expor tudo isso. E isso tudo vai de encontro ao que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós vemos jornalistas fazendo charges que atacam a fé das pessoas, eu vi na internet
algumas charges desses 12 jornalistas que foram assassinados. E de fato, Jailton e nobres ouvintes, algumas charges são muito duras, são muito pesadas, entende? Tem charges em que eles falam sobre a Santíssima Trindade, por exemplo, em que Deus Pai está tendo relações com o Senhor Jesus Cristo, em que Maria aparece de uma maneira assim desrespeitosa, isso falando sobre a religião cristã. E quando eles fizeram sobre a religião islâmica, os radicais então tomaram as dores e foram lá e assassinaram isso tudo. Isso está se tornando uma regressão à Idade Média, onde as pessoas que pensavam diferente, que tinham uma fé diferente da nossa, eram simplesmente mortas, torturadas, e isso está voltando em pleno século XXI. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Os nossos filhos estão assistindo filmes, inclusive Hollywood, os estúdios de cinema estão até querendo mudar o conteúdo da Bíblia nos filmes que estão mostrando aí. Recentemente foi passado no cinema um filme sobre Noé, que é completamente diferente do que está na palavra de Deus, sobre o dilúvio. Quando nós olhamos agora o filme sobre o Êxodo, tem muitos pontos que não estão de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E por que todo esse esforço? É para desvirtuar, é para mudar a palavra de Deus, é para deixar na cabeça das pessoas uma palavra de Deus diferente da que está na Bíblia. Vocês estão entendendo? Esse é o objetivo do inimigo desde o começo. Perceba que uma das maneiras que o inimigo fez para destruir a comunhão dos homens com Deus foi chegar para Eva e para o seu marido Adão e disse: olha, Deus falou assim, mas será que é assim mesmo? Colocando dúvidas e distorcendo o que o Senhor tinha dito. Hoje acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas estão vendo na televisão, ouvindo em algumas emissoras de rádio, programas e mensagens que aparentemente são da palavra de Deus, mas quando você vai analisar, como os bereanos fizeram no livro de Atos dos Apóstolos, analisar de acordo com a Bíblia o que estava sendo pregado, você percebe muitas diferenças importantíssimas. Por exemplo, quando nós olhamos, Jailton e nobres ouvintes, a questão da relação pais e filhos, psicólogos vão à Rede Globo, no programa Bem-Estar, no programa Encontro, no programa de Ana Maria Braga, no Fantástico, em vários programas, dizendo que os pais não podem mais repreender os filhos porque isso causa trauma, que os pais não podem mais dar umas palmadas no filho rebelde porque isso causa trauma, que os pais podem até ser processados agora se baterem no filho, se alguém denunciar o conselho tutelar ou um vizinho, os pais podem ser processados. Isso é um absurdo completo. Eu também sou psicólogo e isso não se coaduna com o que a psicologia ensina. Pelo contrário, a psicologia nos mostra que crianças e adolescentes não sabem o que querem. Elas hoje querem uma coisa, amanhã querem outra. Hoje querem ser astronauta, amanhã querem ser cantora, não é? Mas quem tem que disciplinar, quem tem que mostrar o caminho, quem tem que dizer o que pode, o que não pode, são os pais. Você, pai, você, mãe, não pode se furtar da sua missão que Deus lhe deu. O Salmo 127 e o Salmo 128, queridos ouvintes, nos ensinam que os filhos são herança do Senhor. Ora, uma herança é para ser cuidada, não é para ser destruída. Os filhos não são maldição, são herança. Ah, pastor, mas meu filho hoje está no mundo das drogas, minha filha está no mundo da prostituição, no mundo da promiscuidade. O que eu tenho a dizer a você como pai, como psicólogo, como pastor, é uma coisa só: não desista dos seus filhos. Aqui foi citado São Francisco de Assis, que é um homem, foi um homem de Deus, um homem que dedicou sua vida aos mais pobres. E eu quero citar outro, Jailton, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho era um devasso, beberrão, teve filhos com prostitutas, mas toda vez que ele chegava em casa de madrugada, bêbado,
ainda com o cheiro da luxúria, ele encontrava sua mãe Mônica orando por ele, aos pés da cama dele. E depois de algumas semanas, alguns meses vendo isso, teve determinado dia que ele chegou e não bebeu, não foi para a vida da luxúria, chegou em casa e a sua mãe estava orando. E ele então levantou sua mãe estava de joelhos, e ele disse: mãe, o que é que a senhora está fazendo? Por que a senhora ora tanto? Que Deus é esse que a senhora ora tanto? E ela disse: meu filho, ora ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus da Bíblia. E eu oro porque você está perdido e eu não sei mais o que fazer. E eu estou pedindo a Deus que tome conta da sua vida para que você não se perca. A partir dali ele se converteu, Jailton, ao Evangelho e tornou-se o maior teólogo da história da igreja depois do apóstolo Paulo. Então, é possível recuperar os nossos filhos. E a oração daquela mãe, Deus ouviu e fez a transformação. Sem dúvida, Jailton. Mas olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa que às vezes é o contrário. A mãe desiste e o menino não. E o menino clama a Deus e Deus ouve. No livro no livro de Gênesis, existe uma passagem que fala sobre isso. A história de Agar e seu filho Ismael, que foram expulsos de casa por Abraão, né, a pedido da sua esposa Sara. Ismael era filho de Abraão naquele tempo. Quando a mulher do chefe da casa era estéril, no caso Sara era estéril, o marido tinha permissão de ter outra mulher para que tivesse descendência. E ele então tomou Agar, ela engravidou dele, deu a ele um filho chamado Ismael, que é o pai dos árabes, não é? Ele é o fundador da nação árabe, assim como Isaac, o outro filho de Abraão, é o fundador da nação israelita, da nação de Israel. Por isso que há essa briga entre árabes e judeus desde os tempos bíblicos. Começou com os dois filhos de Abraão. Então Ismael, ainda com 12 anos, e a sua mãe Agar foram expulsas de casa e levaram água e comida e foram para o meio do deserto. Só que no meio do deserto a água e a comida acabaram. E Agar colocou seu filho Ismael embaixo de uma plantazinha, de um arbusto, e ela ficou encostada numa pedra e pediu a morte. Já tinha desistido já. Mas o menino orou a Deus, diz a Bíblia. Ismael clamou ao Senhor, e o Senhor, diz o texto sagrado, Deus ouviu a oração do menino e mandou anjos que alimentaram os dois e o levaram em segurança, e Ismael cresceu e tornou-se pai de uma grande nação. Então nós não podemos desistir, porque Deus nunca desiste de nós. Mesmo que haja, Jailton e amados ouvintes, mesmo que haja radicais que pensem em matar quem pensa diferente, em quem querer diferente, mesmo que haja tantas facilidades na vida chamando nossos filhos para a perdição, mesmo que o Facebook e o Instagram e o Twitter sejam tão atraentes e que nos afastam do convívio com as pessoas e a gente fica só teclando lá, mesmo que isso seja verdade, mas a verdade maior é: Deus não desiste de nós. Mesmo com todas as dificuldades, o povo de São Paulo mostrou, muitos paulistas, Jailton, mostraram a arrogância contra os nordestinos na recente campanha eleitoral. Todos nós vimos estarrecidos o que eles postavam nos Facebooks da vida, né? Dizendo que nordestino era cavalo, nordestino era bovino, nordestino era analfabeto, e nordestino só comia calango na seca, e hoje eles estão passando pela seca. E o que me chamou a atenção também é que os nordestinos, no passado, fez acontecer, construiu São Paulo. Sem dúvida, São Paulo hoje é o que é graças à força e ao trabalho do nordestino, isso é fato. Mas eles esqueceram disso, não é? E hoje ficam zombando dos nordestinos, só que agora estão vendo como é viver sem água. Só que no Nordeste é pior, porque sem água e sem comida, porque a seca atinge o sertão, o interior, onde não tem nada. Enquanto que eles lá têm ruas asfaltadas, é só chamar um carro-pipa, não é? Tem um supermercado perto, é mais fácil. Mas mesmo assim, eles estão vendo como é difícil, como a vida é dura. E como o nordestino, como diz o poeta, antes de tudo é um forte. João Cabral de Melo Neto dizia isso. Então nós temos que entender que
que a Bíblia é clara, quem semeia ventos colherá tempestade, Jailton. Tanto no livro do profeta Amós, quanto no livro de Tiago, nós temos isso. Aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo das coisas do mundo acaba se tornando inimigo de Deus. Jesus foi claro: quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Deus é Deus de amor, de paz, de compaixão, de caridade, de tudo de bom, né, pastor? Sem dúvida. E lembrando também que tudo que está acontecendo hoje, eu creio que estamos vivendo no livro de Apocalipse, e que muitas das pessoas ainda não estão entendendo, e que a própria mídia, todos os dias, ela mostra que o Apocalipse está aí, só que não acredita. Mas também há sinais para nos alertar. Mateus 24, o livro de São Mateus, Evangelho, capítulo 24, capítulo 25, Marcos capítulo 13 e 1 Coríntios, no capítulo 12 em diante, quando nós olhamos Tessalonicenses capítulo 4, e o livro de Apocalipse, nós sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, essas negociações, Jailton, entre os países, entre as nações, para se unirem em blocos comerciais, vai chegar um momento que todos esses blocos serão um só, governado por um só homem. E esse homem que vai governar o mundo todo, a Bíblia chama de Anticristo, né? A besta que subiu da terra, no Apocalipse capítulo 13. Então, os sinais estão aí. Nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Hitler tentou destruir a Bíblia. Ele fez uma fogueira em Berlim em 1936. Isso é fato. Que queimou quase 9 milhões de Bíblias. Mas Hitler morreu, se acabou. O sonho dele do Reich acabou e a Bíblia continua de pé. Napoleão tentou destruir a fé cristã e a Bíblia. Mussolini tentou destruir. O próprio Stalin tentou destruir a fé cristã na União Soviética Comunista. Stalin acabou-se e a fé continua. E esta palavra, há mais de 2000 anos, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. E lembrando também, pastor, que tudo que o homem vai de contra a natureza e de contra a Deus e ao seu próximo se dá mal. Claro, porque o mundo foi criado por Deus e Deus disse a Adão: tome conta do mundo. E o que é que nós fizemos? Nós destruímos o mundo, destruímos os mananciais, destruímos as fontes de água limpa, destruímos o ar com a poluição e agora estamos destruindo as relações entre homem e mulher, entre família, entre esposa e marido, entre filhos e pais, porque a ação do inimigo é essa. A palavra Satanás, em grego, significa cunha, aquele que entra para separar. Você entende? Essa é a missão do inimigo, é separar, é dividir. E a missão do Espírito Santo é unir, é juntar os pedaços. Há uma palavra linda no Antigo Testamento que diz que ainda que aquele paviozinho esteja apagando, Deus não pisa nesse pavio, Ele acende de novo. Então, se você está me ouvindo agora, está com a fé enfraquecida, está desanimado, está desamparado, está como se você estivesse entrando em depressão, eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz: pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filhinho de peito? Aí a palavra é clara: não, lógico que não. Mas a Bíblia diz: ainda que isso aconteça, Deus diz: eu, contudo, jamais me esquecerei de ti. Ele diz que escreve o nosso nome, Jailton, na palma das mãos para nos abençoar e ter como um memorial diante dele para nunca nos esquecer. Deus nos ama, isso é fato. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus nos ama não porque somos bonzinhos, mas Ele nos ama apesar de nós, apesar de nossos pecados e falhas. Eu quero te dizer que o Senhor hoje estende a mão para você, para sua família. Ele quer abençoar você e sua família. Ele quer trazer paz e harmonia a você e a sua família. É o Evangelho que nos traz isso. É a fé no Senhor Jesus. Perceba que eu não estou dizendo a você: entre numa corrente de 7 semanas, dê tanto dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Não é o dinheiro que vai te trazer a bênção de Deus. O que traz a bênção de Deus é a fé. É a comunhão com Deus. É estar perto do Senhor.
Você não precisa dar dinheiro a ninguém, você precisa dar a Deus a oportunidade de ser o Deus da tua vida, de governar a tua vida. É dar oportunidade a ser verdadeiramente uma pessoa justa, um cristão de fato, e procurar o entendimento através da palavra de Deus e não deixar que as pessoas invadam aí a sua mente e faça aí aquela lavagem que muitas vezes a gente sabemos disso, né? É verdade, Jailton. O grande reformador Martinho Lutero, ele disse, né, quando estava preso em Wittenberg, na Alemanha, ele escreveu o hino Castelo Forte, que é o hino 323 do cantor cristão, e ele também disse uma frase que ficou uma frase antológica. Todo mundo conhece essa frase, ninguém sabe de quem é. É de Martinho Lutero. Ele disse: a mente vazia é a oficina do diabo. Quando você fica com a mente desligada de Deus, esvaziada das coisas de Deus, o diabo vem e faz da sua mente uma oficina para ele. O que é que a Bíblia nos ensina? Enchei-vos do Espírito. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que edificam, aquilo que é puro, que é santo, aquilo que edifica a tua vida, aquilo que edifica a vida do teu próximo, aquilo que glorifica a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bom, gente, foi aí a mensagem do pastor Jefferson Menezes para a minha e a sua vida. Vamos convidar as pessoas para a igreja, pastor? Vamos. E diga aí os dias, as funções que a igreja nos traz. Pois não, a Igreja Batista Memorial Esperança é uma igreja afiliada à Convenção Batista de Pernambuco, à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na rua João Z da Luna 872, no bairro de Água Fria, aqui em Recife. É a rua da feira, a rua da leiteria, todo mundo sabe onde é a leiteria lá em Água Fria. É uma lanchonete muito conhecida e essa rua fica de frente ao mercado de Água Fria. Se você vier de ônibus, descendo no mercado de Água Fria, você entra na rua da feira, vai direto, vai bater na igreja. Se você vem de carro, pode entrar na rua, é uma rua asfaltada e você será muito bem-vindo. Os nossos cultos são domingo, às 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 7 horas da noite o nosso culto de evangelístico, culto de louvor a Deus. Na terça-feira nós temos um culto de louvor com estudo doutrinário e na quinta temos o culto das mulheres, o culto do Ministério Eva, com a minha esposa, não é? A minha querida Riva. Ela está recebendo as mulheres para estudos bíblicos e uma orar pela outra, uma ajudar a outra. No sábado de manhã, às 7 da manhã, nós temos o culto de oração com a nossa irmã Ana. Ela está em São Paulo visitar a família. Quem está liderando o culto é a nossa irmã Márcia e o seu marido André, estão lá, né, dirigindo esse culto de oração com os irmãos. Esse culto de oração é que sustenta a igreja, Jailton, porque a oração é que sustenta a nossa igreja. E se você quiser conversar comigo para uma pastoral, um aconselhamento, o meu telefone é 8797-2724, ele é da Oi. E eu estou na igreja nesses horários que eu falei. Domingo de manhã às 9 horas, domingo à noite às 7 horas, terça-feira às 7h30 da noite, quinta-feira às 7h30 da noite e no sábado às 7 da manhã. E aqui de manhã. Pronto, saindo daqui eu vou para lá agora pro culto de oração. Bom, gente, esgotamos aqui o nosso horário. Eu só quero pedir aqui oração a toda a equipe da Rádio Tropical FM, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos familiares, a os meus patrocinadores, ao advogado Dr. Elias Gil, a minha querida amiga Fátima Soares, Bete Nóbrega, Violeta Freire e doutora Geisa Cléa, a todos os irmãos e irmãs das igrejas evangélicas e a todos que sejam de outras religiões, que o pastor ore e agradeça a Deus por esse trabalho aqui, por mais um dia de vida. Oremos então. Ó Pai querido, nós te louvamos por essa rádio Tropical FM, te louvamos pela vida do teu servo Jailton, te louvamos, ó Deus, pela vida de todos os que operam nessa rádio, os técnicos, os comunicadores, todos os responsáveis pela implantação e pela manutenção desta rádio no ar, ó Deus. Te agradecemos pela vida e pelo apoio dos patrocinadores, te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso companheiro Elias Gil, advogado, que tem buscado orientar os seus clientes na melhor forma de garantir os seus direitos na lei.
Te pedimos, ó Deus, por todos esses nomes aqui citados, que o Senhor continue a abençoá-los e a guiá-los em nome de Jesus. Seja com cada um de nós, com nossas famílias, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador e Sustentador, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, nosso grande ensinador, sejam com cada um da equipe dessa rádio, dos patrocinadores, dos ouvintes, de suas famílias e de todo o teu povo, ó Deus, o povo de Deus espalhado no mundo inteiro, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém. E eu termino o programa dizendo que não precisamos apagar a estrela do próximo para que a nossa brilhe, pois cada um tem a sua própria estrela, é só lapidar que com certeza ela vai brilhar. Lembrando que Deus está no comando e no controle de tudo, nada acontece se Ele não permitir. Gente, próximo sábado estaremos de volta aqui, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus e fiquem aí com a programação maravilhosa que vai ter após o Sábado Animado. Tchau, tchau.